Corinthians recebe o Cruzeiro na manhã desta quarta-feira, às 11 horas da manhã, na Neoquímica Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Volta da data FIFA, graças a Deus a data FIFA acabou, pelo menos nesse ano, né? E vai voltar com o Corinthians em Cruzeiro, importantíssimo para o Corinthians, a critério de tabela, para espantar de vez o fantasma do rebaixamento, que está cada vez mais longe, para sonhar cada vez mais com uma vaga em G8, G9 de Libertadores, mas tudo passa por esse confronto contra o Cruzeiro. Vamos falar sobre isso, sobre a provável escalação, sobre a importância que Corinthians e Cruzeiro vão dar para essa partida e sobre favoritismo. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, vamos lá. O Corinthians recebe o Cruzeiro na manhã desta quarta-feira, amanhã, né? Desta quarta-feira, feriado, às 11 horas da manhã. Fazia tempo que o Corinthians não jogava às 11 da manhã, vai voltar a jogar agora, pós-data FIFA. É um horário problemático, assim, pensando nos jogadores, tá? Porque alguns jogadores vão estar com as suas seleções na noite da terça e o Corinthians tem jogo na quarta, ou seja, esses jogadores praticamente descartados, né? Ou talvez fiquem no banco, mas muito descartados. Mas é um jogo que é muito importante para o Corinthians depois desse período de descanso. O Corinthians que vem embalado de 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, que enfrenta um Cruzeiro que não vai estar com foco no Brasileirão, né? Porque tem a final da Sul-Americana contra o Racing no sábado já, agora no sábado. Então o foco do Corinthians é nesse jogo e o foco do Cruzeiro na final da Sul-Americana. Então vamos ver a provável escalação do Corinthians para essa partida, que tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Gustavo Henrique, Kaká e Matheus Bidu compondo a linha de zaga. No meio campo, Ranielli ou Alex Santana, aí acompanhado de Bidon ou Charles e Carrijo, e mais à frente Rodrigo Garro na frente, a dupla já conhecida, e Yuri Alberto e Memphis Depay. O Corinthians tem o Kaká voltando de lesão, tá? Que tá um pouco baleado ainda, é um pouquinho de dúvida, mas provavelmente vai ser o titular, até por conta dos desfalques na zaga. Você tem o Martins e o Félix, que estão nas seleções venezuelana e equatoriana, respectivamente, e vão jogar na noite da terça-feira. Então, para titular, completamente descartado. Não sei nem se eles vão conseguir chegar para ficar no banco de reservas para essa partida. É brincadeira o que a CBF faz com... Estamos respeitando a data FIFA, mas, pô, você coloca um jogo 12 horas de diferença, né? Entre a data FIFA e o Campeonato Brasileiro. É uma palhaçada isso aí. A gente vai perder esses dois jogadores para essa partida. O Félix a gente nem sente tanto, né? Mas o Martins dá para sentir sim. Você tem o Ramalho que está com lesão, que ainda é dúvida se vai poder estar no banco para essa partida. Acho que não também. O retorno dele é esperado para final, mais final de novembro e começo de dezembro. Mas o Corinthians vai com força máxima, né? Porque teve um momento de descanso. De convocados, teve poucos convocados, né? O que é uma coisa boa para o Corinthians, a gente vê com bons olhos, tá? Apesar de, valoriza o jogador, o cara é vitrine para o Corinthians e tal, mas pensando agora, é melhor que ninguém esteja em seleções, porque é menos risco de se machucar, né? Você teve até, por exemplo, uma expectativa do Memphis ser convocado pela Holanda, eu não queria. Você tinha uma expectativa do Garro ser convocado pela Argentina, eu também não queria, né? Foco nesses jogadores agora para encerrar esse Campeonato Brasileiro e lutar pelo sonho do G8, G9 no Campeonato Brasileiro, buscando aí uma Libertadores para voltar também a Copa do Brasil. Mas o Corinthians vai com força máxima, até pelo tempo de descanso que teve, vinha embalado na pré-data FIFA, e agora o desafio é recuperar esse ritmo, recuperar esse ânimo contra o Cruzeiro nessa volta de data FIFA. O retrospecto para o Corinthians é muito favorável, né? Como eu disse, 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro: Atlético Paranaense, Cuiabá, Palmeiras e Vitória, né? 2 em casa e 2 fora de casa, mas adversários difíceis, né? 3 na parte de baixo da tabela e o grande rival Palmeiras, que está brigando pelo título. O Cruzeiro já vem mais instável, né? Vem com 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas nos últimos 4 jogos no Brasileirão, apesar da classificação à grande final da Sul-Americana. Nos últimos confrontos entre Corinthians e Cruzeiro, vantagem do Cruzeiro, tá? Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Cruzeiro, 1 vitória nossa e 1 empate. E no primeiro turno a gente levou uma sacolada para eles, né? Aquele 3-0 no Mineirão, assim, foi um atropelo. Era o time do Antônio Oliveira ainda, se eu não me engano, né? Era um time voando, que era o Cruzeiro, como começou bem o brasileiro, né? Com o Matheus Pereira deitando, e o Corinthians só se afundando cada vez mais na zona de rebaixamento, né? Era um time muito bom contra um time muito ruim naquele momento. Então ficou claro essa vantagem de 3-0, né? Essa vitória merecida do Cruzeiro no primeiro turno. Mas as coisas mudam para o segundo turno, né? O Cruzeiro caiu muito de produção ao decorrer do campeonato. Trocou de técnico, agora é o Diniz, né?
E o Corinthians cresceu, também trocou de técnico, agora o Ramon melhorou bem de produção, chegaram jogadores de alto nível que melhoraram muito o rendimento do Corinthians, que estava afundado no Z4 e agora sonha com uma vaga no G8 do Campeonato Brasileiro, né? Quem diria? E até por isso o favoritismo do Corinthians, tá? Até por isso o favoritismo do Corinthians, porque o Corinthians, acho que a critério de time, você colocar 11 contra 11, 11 ideal, eu acho que dá uma briga boa, tá? Eu não sei quem vence, porque eu só tô pensando rápido aqui. Mas dá uma briga boa. O Cruzeiro tem bons jogadores, tá? Apesar de não estar naquela fase tão boa quanto no primeiro turno, mas ainda tem bons jogadores, né? Mas não se sabe se o Cruzeiro vai ir com o time titular ou se vai ir com o time 100% titular contra o Corinthians. Talvez inicie com o titular ideal e depois vá tirando peças para jogar contra o Racing no fim de semana. O Corinthians é um time que está embalado, está mais encaixado, está com um técnico um pouquinho mais de tempo, né, do que o Diniz, né? E vai estar com foco total nesse jogo. Então o favoritismo é do Corinthians. E vai jogar em casa, né? Então, eu sei que é difícil de você imaginar o Corinthians vencendo 5 seguidas, mas pega um Cruzeiro que está fragilizado, que não está tão bem, né? Começo de trabalho do Diniz, que está com um olhar muito mais voltado para o sábado do que para a quarta, que é a final da Sul-Americana. Tudo isso somado torna o Corinthians ainda mais favorito, né? Cada coisa que você pensa em time titular, quem vai? Da Corinthians. Não tô falando que é melhor, tá? Mas em colocar mais peças, colocar mais 100%, vai dar Corinthians. Há mais tempo no cargo, vai dar Corinthians. Quem joga em casa, é o Corinthians. Quem tá com mais foco, para quem vale mais esses 3 pontos no Campeonato Brasileiro? Pro Corinthians. Então o Corinthians tem o favoritismo e tem a obrigação maior de vencer o jogo, né? Para sumir de vez esse fantasma do rebaixamento e para aí sim entrar de vez na briga para classificar a Libertadores. E o Corinthians, se vencer esse jogo, tá em 11º colocado. A distância para o 7º colocado, por exemplo, é de 6 pontos agora. É uma distância curta, tá? Ah, são 5 jogos? São 5 jogos, mas são 6 pontos só, são 2 rodadas, né? E são times ali que estão oscilando muito. Atlético Mineiro, Bahia, Vasco, o próprio Cruzeiro, estão oscilando bastante. Então o Corinthians está a 6 pontos da 7ª colocação. É uma margem curta que dá para tirar, se o Corinthians conseguir manter essa pegada. E se o Corinthians vencer o jogo, o Corinthians vai a 9º lugar, né? Passa Vasco e passa Galo. Claro que tem que ver como esses dois times vão desempenhar na rodada, mas de momento o Corinthians vai abrir a rodada às 11 horas da manhã da quarta-feira. Se vencer, vai a 9º. Já pressiona Galo e Vasco, já passa o Cruzeiro, já pressiona o Cruzeiro, pressiona o Bahia, né? Pressiona todo mundo ali. Aí, de vez, se vencer o Cruzeiro, esquece rebaixamento, né? Não tem nem mais, acho que nem possibilidade matemática mais a se concretizar. E aí a briga é outra. Vai, se vencer o Cruzeiro, são 4 jogos para tirar aí 3, 4, 6 pontos de G7, de G8, para sonhar com a Libertadores, mas que o Corinthians tem condições, sim. Tudo se desenha para que o Corinthians vença o Cruzeiro, mas tem que vencer, né? Foi o que eu disse nos jogos contra o Atlético Paranaense, contra Cuiabá, contra a Vitória. O time do Corinthians é melhor? É. O Memphis, Garro e Yuri cada vez mais entrosados é melhor? Claro que sim. Só que tem que entrar dentro de campo e mostrar às 11 horas da manhã desta quarta-feira. Mas quero saber a sua opinião sobre a provável escalação, sobre o favoritismo, se o Corinthians é tão favorito assim como eu disse para esse jogo contra o Cruzeiro. Deixe aí nos comentários e também deixe um like nesse vídeo. Até o próximo.